O território representa a base do poder de um país, enquanto instrumento de dominação política. Para se criar uma fronteira territorial, é preciso estabelecer 4 etapas: definição, um acordo sobre onde começa e onde termina o território; delimitação, um processo cartográfico no qual será marcado no mapa os limites fronteiriços; demarcação, uma operação física, onde são colocados marcos nas fronteiras; e caracterização, aperfeiçoamento sistemático das fronteiras. A formação atual do território do Brasil remete ao século XV, ao início da chamada Era dos Descobrimentos, quando se impôs a partilha das terras descobertas entre as monarquias ibéricas. A delimitação territorial do país é resultado de um processo histórico que o diferencia dos países vizinhos. O Brasil é o único país na América que resultou da colonização portuguesa e que não se fragmentou em vários outros países, como ocorreu com as antigas colônias espanholas. Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país foram: no século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra, cultivadas com força de trabalho escravo. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, as cidades portuárias. Século XVII e XVIII foram marcados pela produção pastoril, que adentrou a oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero e fez surgir várias cidades. Século XIX. A atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O Brasil Império. Com a proclamação da independência do Brasil em 1822, a unidade territorial foi assegurada internamente no desenvolvimento da chamada Guerra da Independência, 1823 a 1824. No plano externo, as fronteiras do novo país ficaram definidas pelo diploma que a reconheceu, o Tratado do Rio de Janeiro. Esse diploma foi firmado entre o Brasil e Portugal, com a interveniência da Inglaterra. O diploma foi acompanhado pela chamada Convenção Pecuniária, ou Adicional, firmada na mesma data como se fosse um anexo ao tratado, mas mantida em segredo para o público até a abertura da Assembleia Legislativa de 1826. Estabelecia um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas ao título de indenização de reclamações do governo português. Ambos os diplomas tiveram o mérito de restabelecer a paz e o comércio entre Brasil e Portugal, garantindo os interesses financeiros da Inglaterra e os interesses coloniais de Portugal na África. Por outro lado, a opinião pública brasileira desagradou o uso por Dom João VI de Portugal do título de Imperador do Brasil e, sobretudo, a partir de 1823, a divulgação dos termos da Convenção Pecuniária. Os limites territoriais do Brasil eram mantidos implicitamente, o que era ratificado pela Constituição Brasileira de 1820. Diversos tratados negociaram a redefinição dos limites do território brasileiro. Alguns dos principais tratados são o de Tordesilhas, que ocorreu em 1494, anulando a bula alexandrina, estabeleceu a divisão do globo terrestre em 2 hemisférios, por um meridiano localizado 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Em 1750, também entre Portugal e Espanha, estabeleceu os limites entre as colônias dos dois na América do Sul, respeitando a ocupação realmente exercida nos territórios e abandonando inteiramente a linha de Tordesilhas. A colônia de Sacramento passaria para o domínio da Espanha. Com esse tratado, o Brasil ganhou já um perfil próximo ao de que dispõe hoje. E o de Santo Ildefonso, que ocorreu em 1777, ainda entre Portugal e Espanha, seguiu em linhas gerais os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid, embora em prejuízo para Portugal no extremo sul do Brasil. Define que a Espanha ficaria com a colônia de Sacramento e a região de 7 povos das Missões, mas devolveria à coroa portuguesa as terras dos atuais estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas guerras também influenciaram para o limite do território atual. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai.
A guerra estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. Também a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito ocorrido entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, no período de 1825 a 1828, pela posse da província Cisplatina, a região da atual República Oriental do Uruguai. Outra foi a Guerra do Prata, que foi um episódio numa longa disputa entre Argentina e Brasil pela influência do Uruguai e hegemonia na região do Rio da Prata. A guerra foi travada no Uruguai, Rio da Prata e Nordeste argentino, de agosto de 1851 a fevereiro de 1852, entre as forças da Confederação Argentina e as forças da aliança formada pelo Império do Brasil, Uruguai e províncias rebeldes argentinas e entre rios e correntes. E por fim, a Guerra do Uruguai, ocorrida em 1864, integra o conjunto das questões platinas na história das relações internacionais do Brasil. O conflito se inscreveu na defesa dos interesses do Império do Brasil naquela região, diante do rompimento das relações diplomáticas entre a Argentina e o Uruguai naquele ano. José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco, foi professor, político, jornalista, diplomata, historiador e biógrafo. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 20 de abril de 1845, e faleceu na mesma cidade, em 10 de fevereiro de 1912. Resolveu questões de fronteiras entre o Amapá e a Guiana Francesa, entre Santa Catarina e Paraná, contra a Argentina e entre o Acre e a Bolívia. O povoamento da região foi feito por seringueiros. O governo da Bolívia determinou a ocupação da região, levando à proclamação do Estado Independente do Acre pela ocupação brasileira em 1899. A questão agravou-se em 1901, com o arrendamento da região a um consórcio estadunidense, o Bolivian Syndicate, com amplos poderes. O brasileiro José Plácido de Castro liderou uma nova reação, registrando-se choques armados que culminaram com a derrota das forças bolivianas em 1902. Na iminência de um conflito armado internacional, o chanceler brasileiro, Barão do Rio Branco, iniciou negociações com a Bolívia, tendo previamente indenizado a companhia estadunidense em 110 mil libras esterlinas pelo abandono de suas pretensões. O Tratado de Petrópolis, 17 de novembro de 1903, encerrou a questão. O Tratado do Rio de Janeiro, em 1909, incorporava o restante da região acreana ao Brasil mediante a permuta de terras com. Lembrando, o território do Brasil ocupa uma área de 8.514.876 km². Devido à extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental por ocupar grande parte do subcontinente sul-americano. Trata-se do país que se encontra em quinto lugar do mundo em tamanho de território. Isto faz com que o Brasil compartilhe fronteiras com quase todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. Ao leste é banhado pelo Oceano Atlântico, limitando-se no norte com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia, a noroeste com o Peru, a oeste com a Bolívia, Paraguai e Argentina e ao sul com o Uruguai.